A cremação é o processo pelo qual o corpo é submetido a altas temperaturas dentro de uma câmara de cremação, reduzindo-o a elementos básicos. A maior parte do corpo, incluindo os tecidos moles, é vaporizada, restando apenas os ossos, que são incinerados até se transformarem em pó ou fragmentos ósseos, conhecidos como cinzas. A Bíblia diz: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado." Gênesis 3h11. Embora a Bíblia não trate especificamente da cremação, a prática de enterrar os mortos é amplamente descrita nas Escrituras. No entanto, não há mandamento claro que proíba ou exija a cremação. A ressurreição, de acordo com a fé cristã, é uma obra divina que não depende da condição do corpo. Portanto, a escolha entre cremação e sepultamento tradicional é uma decisão pessoal, que deve ser feita com reflexão e oração. Ao considerar a cremação, é importante pensar na significância espiritual e emocional dessa escolha, além dos valores e crenças pessoais e familiares. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Gênesis 4:11. Esse conceito de cremação sugere a ideia de que Deus usou a terra ou o pó para criar nossos corpos. Então, essencialmente, quando você passa pela cremação, está retornando seu corpo ao estado original no qual Deus usou para criar a humanidade. O processo de cremação, desde as chamas até o corpo se transformar em cinzas, é acompanhado de perto por estudos e pesquisas que buscam entender não apenas os aspectos físicos, mas também os impactos ambientais e sociais dessa escolha. De acordo com dados da Associação Norte-Americana de Cremação, a taxa de cremação tem visto um aumento constante, refletindo mudanças nas preferências sociais, restrições econômicas e considerações ecológicas. Estima-se que mais de 50% dos americanos agora optam pela cremação, e o que tende a crescer nas próximas décadas. Cientificamente, a cremação é apresentada como uma alternativa mais sustentável em comparação ao sepultamento tradicional. Pesquisas indicam que enterros convencionais ocupam vastas extensões de terra e envolvem o uso de produtos químicos para embalsamamento, caixões de madeira e lápides que, juntos, têm um impacto ambiental considerável. Em contraste, a cremação, apesar de consumir energia e liberar emissões de carbono, requer menos espaço e recursos, alinhando-se com o crescente desejo por práticas mais ecológicas. Além das considerações ambientais, a cremação reflete uma mudança nas normas culturais e religiosas. Enquanto algumas tradições a veem como uma forma de purificação e libertação, outras buscam na Bíblia e em textos sagrados orientação sobre a prática. Então, vamos para a segunda questão. O que exatamente a Bíblia diz, se é que diz algo, sobre a cremação? Bem, você pode se surpreender ao saber que, em mais de 200 ocasiões no Antigo Testamento em que a morte é discutida, em todas essas ocasiões, o sepultamento tradicional é o lugar e o método pelo qual um corpo normalmente é disposto. Mas, em nenhum lugar da Bíblia, disse que essa é a única maneira ou que deve ser o único modo de dispor de uma pessoa. Existem várias referências na Bíblia aos corpos de pessoas sendo queimados, mas nenhuma referência direta à cremação. Vou dar alguns exemplos disso. Você deve se lembrar que Saul e seus filhos foram derrotados em batalha pelos filisteus. Então, quando alguns dos israelitas encontraram seus corpos, diz o seguinte: todos os seus valentes guerreiros viajaram à noite até Bet-San e tiraram os corpos de Saul e de seus filhos do muro e os levaram para Jabes, onde queimaram os corpos. Depois, pegaram seus ossos e os enterraram sob carvalho em Jabes, e jejuaram por 7 dias. O que provavelmente aconteceu aqui foi que esses corpos estavam em um estado, talvez mutilados ou simplesmente em um estado tão destruído, que um enterro tradicional adequado ou o transporte desses corpos de volta a um lugar onde pudessem ser enterrados simplesmente não era prático. Então, decidiram queimar os corpos. Outra referência a corpos sendo queimados, mas não necessariamente a cremação, é encontrada em 2 Reis 21, que diz o seguinte: Manassés também sacrificou seu próprio filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação e consultou médiuns e espíritos. E, finalmente, em 2 Reis 23h6-20, diz o seguinte: então Josias voltou e matou várias tumbas na costa. Ele ordenou que os ossos fossem retirados e os queimou no altar de Betel para profanar. Então, no versículo 20, diz o seguinte: ele executou os sacerdotes dos santuários pagãos em seus próprios altares e queimou as tumbas nos altares para profaná-los. Novamente, essas são referências a corpos sendo queimados, mas
processo ou conceito de cremar ou ter alguém cremado no momento da morte. Na narrativa dos eventos descritos em 2 Reis 23h06:20, a ação do rei Josias reflete um momento de intensas reformas religiosas no reino de Judá. Esse momento na história bíblica, cheio de simbolismo e significado, ilumina a complexidade das práticas funerárias e seu papel dentro do contexto cultural e espiritual da época. Josias, em sua determinação de purificar o culto e restaurar a estrita observância aos preceitos da Torá, empreendeu uma vigorosa campanha contra os lugares de culto pagãos. O ato de queimar ossos humanos nos altares em Betel não foi apenas uma demonstração de desaprovação religiosa, mas uma tentativa de erradicar qualquer vestígio de práticas consideradas abomináveis. Apesar de esse ato não estar diretamente relacionado à cremação como uma prática funerária escolhida ou como um ritual, ele destaca a manipulação dos restos mortais em contextos religiosos e o simbolismo poderoso do fogo na purificação e profanação. Do ponto de vista científico, a cremação envolve processos que foram amplamente estudados, tanto em termos de ética quanto de impacto ambiental. Pesquisadores das áreas de arqueologia e antropologia examinaram como diferentes culturas ao longo da história trataram seus mortos e que métodos de cremação foram utilizados. Esses estudos revelam uma variedade de práticas, desde piras simples ao ar livre até instalações modernas de cremação que reduzem a emissão de gases nocivos. A perspectiva bíblica trata o manuseio de ossos e restos mortais como algo de profunda importância espiritual. Em Números 19h11, por exemplo, está declarado que qualquer pessoa que toque em alguém que morreu e foi sepultado ficará impura por 7 dias. Esse versículo ressalta a visão da morte como algo que impõe uma separação ritual que exige purificação. No entanto, a prática da cremação como uma forma de lidar com os mortos não é mencionada diretamente na Bíblia, permitindo interpretações e adaptações dentro dos princípios cristãos. Curiosamente, a ciência moderna apresenta uma nova perspectiva sobre a cremação, especialmente em relação à conservação ambiental. Estudos ambientais comparativos entre termos tradicionais de cremação mostram como esta última pode ser considerada uma alternativa mais sustentável, reduzindo o impacto ecológico associado ao uso de terras para cemitérios e a decomposição de corpos que liberam metano, um potente gás de energia. Assim, a narrativa em torno da cremação, combinando reflexões bíblicas e ensaios científicos, vai além da simples disposição dos restos mortais e toca em questões fundamentais sobre a pureza, memória, identidade e continuidade espiritual. No contexto contemporâneo, a escolha de entender a cremação é influenciada por uma combinação de fatores, incluindo crenças religiosas, considerações ambientais e desejos pessoais. Assim, o diálogo entre fé e ciência continua a moldar as práticas funerárias, refletindo tanto respeito pela tradição quanto adaptação às exigências do mundo moderno. Agora, vamos para a terceira pergunta que muitas pessoas fazem: como isso afeta meu corpo ressuscitado? Como isso afeta o corpo que terei quando Deus me der um corpo no arrebatamento? E o que acontecerá com tudo isso? Bem, vamos ler o que a Bíblia diz sobre nossos corpos glorificados. Em 1 Coríntios 15, está escrito que, assim como na ressurreição dos mortos, nossos corpos terrenos são plantados no solo quando morremos, mas eles serão ressuscitados para viver para sempre. Nossos corpos são enterrados em humilhação, mas serão ressuscitados em glória. Eles são enterrados em fraqueza, mas serão ressuscitados em força. Eles são enterrados como corpos humanos naturais, mas serão ressuscitados como corpos espirituais. Pois assim como há corpos naturais, também há corpos espirituais. Então, as pessoas têm feito essa pergunta, e eu a recebo com frequência: como Deus vai reconstruir meu corpo se eu decidir ser cremado? Bem, deixe-me apenas lembrar que Deus usou terra e pó no início para criar a humanidade. Então, se Deus usou terra e pó para criar o homem, você não acha que Deus é poderoso o suficiente para usar pó ou cinzas para recriar seu corpo? Isso é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é quando você pensa no fato de que existem várias maneiras pelas quais os corpos das pessoas podem ser destruídos. Eles podem ser devorados por um leão ou um tubarão, explodidos em uma guerra ou queimados, certo? Portanto, Deus não é limitado por nenhuma dessas coisas em termos de como nossos corpos foram descartados. Ele não é limitado em sua capacidade de recriar um corpo que teremos por toda a eternidade. Mas o mais importante entender é o seguinte: não importa quanto tempo uma pessoa esteja morta, em algum momento, dependendo do tempo, todos os nossos corpos se decomporão em cinzas. Se você observar a ciência, verá que leva tempo para que os tecidos moles se decomponham. Às vezes pode demorar mais do que isso.
Pode levar meses ou até anos para que todo o nosso corpo se decomponha completamente a ponto de restar apenas o esqueleto. Isso é chamado de esqueletização, creio eu. Então pode levar décadas ou até séculos para que o nosso esqueleto se decomponha completamente em pó, dependendo do solo onde o caixão foi colocado, da qualidade do caixão e de outras condições. Mas pode levar décadas ou até séculos para que nossos corpos se decomponham completamente. Portanto, dependendo de quanto tempo uma pessoa está morta, a realidade é que todos nós acabaremos como pode qualquer maneira, certo? A menos que você morra e o Senhor retorne, talvez no dia seguinte, no próximo ano ou em qualquer outro momento. O ponto principal é que Deus não é limitado pela maneira como nossos corpos foram descartados em relação ao seu poder de recriar um corpo. Estudos científicos sobre decomposição demonstram que o processo é influenciado por vários fatores, incluindo temperatura, umidade e a presença de micro-organismos. Esses estudos são corroborados por pesquisas em tafonomia, a ciência que estuda os processos de decomposição, fossilização e preservação dos organismos após a morte. Eles explicam como o corpo humano se desintegra gradualmente em componentes mais simples, eventualmente se tornando parte da Terra novamente em um processo que pode variar enormemente. Simultaneamente, as Escrituras oferecem uma visão reconfortante sobre a transitoriedade da vida física e a promessa de vida eterna. Em 1 Coríntios 15, 42 e 44, Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos, dizendo: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, será ressuscitado imperecível. É semeado em desonra, será ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza, será ressuscitado em poder. É semeado um corpo natural, será ressuscitado um corpo espiritual. Essa passagem reflete a crença cristã de que, embora o corpo físico possa perecer e retornar ao pó, existe uma forma de existência que transcende a materialidade, uma existência espiritual e eterna prometida a todos os crentes. E assim, a quarta e última questão que abordaremos neste vídeo é: como posso decidir se a cremação é a escolha certa para mim? Agora, há algumas perguntas que você provavelmente deve se fazer se estiver considerando essa opção, ou se alguém que você conhece está pensando nisso como uma possível alternativa. Primeiro e mais importante, que tipo de sepultamento ou comemoração você deseja que as pessoas tenham quando você morrer? Porque se você estiver em uma urna, pode ser movido de um lugar para outro, mas se estiver enterrado em uma sepultura em um cemitério com uma lápide ou algo semelhante, isso pode se tornar um local onde os entes queridos retornarão. Sabemos que seu corpo está lá e seu espírito se foi, mas isso pode trazer conforto aos seus entes queridos, permitindo que eles visitem seu túmulo e mantenham vivas as lembranças de você. Isso não é possível se você optar pela cremação. Mas, ainda dentro dessa linha de pensamento, você deseja simplesmente ter uma luta ou prefere que, no momento da sua morte, haja um caixão aberto, onde as pessoas podem ver você pela última vez, se despedir de celebrar a vida que você teve, como você impactou a vida delas. Outra coisa a considerar é, dependendo se você tem familiares espalhados pelo mundo, pode ser interessante tornar mais conveniente para eles participar de um serviço memorial. Porque, muitas vezes, se você optar por um sepultamento tradicional, todos que te conhecem precisarão tomar uma decisão. Eles terão que interromper suas atividades, ajustar seus compromissos e talvez em uma semana, talvez 10 dias ou mais, terão que viajar para participar do seu serviço memorial, pois seu corpo está se decompondo e só pode ser mantido em um certo estado por um tempo limitado antes de ser enterrado. Certo. A Bíblia não menciona explicitamente a cremação como método de disposição do corpo após a morte, por isso não há proibição direta ou aprovação específica da cremação nas Escrituras. As práticas de sepultamento descritas na Bíblia geralmente envolvem o enterro dos corpos. Por exemplo, figuras notáveis do Antigo Testamento, como Abraão, Isaque, Jacó e José, foram enterrados. No Novo Testamento, o corpo de Jesus Cristo foi sepultado em um túmulo. A ausência de uma referência direta à cremação na Bíblia leva a interpretações baseadas em princípios cristãos gerais e tradições eclesiásticas. Alguns argumentam que, visto que o corpo é considerado o templo do Espírito Santo, em Coríntios 6, 19 e 20, ele deve ser tratado com honra e respeito após a morte, o que favoreceria o sepultamento tradicional. No entanto, outros defendem que, uma vez que o corpo físico retorna ao pó de qualquer forma, pois você apoia ao pó retornará, Gênesis 3 horas e 19, a cremação é uma forma aceitável de acelerar esse processo natural, desde que seja realizada com respeito.
Algumas denominações cristãs tinham restrições à cremação no passado, baseadas na crença na ressurreição dos mortos. A preocupação era que a cremação pudesse, de alguma forma, impedir a ressurreição. No entanto, com o tempo, muitas dessas denominações revisaram suas posições, reconhecendo que Deus é capaz de ressuscitar o corpo independentemente de sua condição física após a morte. A Igreja Católica, por exemplo, permitiu oficialmente a cremação a partir de 1963, desde que não seja escolhida por razões que contradigam a fé cristã na ressurreição. Contudo, a Igreja ainda prefere o sepultamento dos corpos dos cinzas a dispersar ou armazenar cinzas de maneira não sagrada. Portanto, a decisão sobre a cremação é frequentemente deixada ao discernimento individual e às crenças pessoais dentro do contexto da fé cristã. Muitos acreditam que, desde que a escolha pela cremação seja feita por respeito e não liga da doutrina da ressurreição, ela é considerada aceitável. A consistência com a Bíblia e questão de prática de utilidade, incluindo a tradição, deve ser analisada mais através dos princípios gerais e crenças fundamentais do cristianismo sobre o assunto. Jesus não mencionou explicitamente a cremação ou o sepultamento durante seu ministério terreno, conforme registrado nos evangelhos. Seu ensino focou mais na salvação, no reino de Deus, na fé, no amor e no arrependimento. A principal preocupação na fé cristã é o respeito pelo corpo como criação de Deus e templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 e 20, bem como a crença na ressurreição dos mortos. A ressurreição de Jesus é central para o cristianismo, servindo como esperança e promessa de ressurreição futura para todos os que acreditam. O túmulo de Jesus, Lucas 23h56, João 19, 38-42, é um exemplo do método tradicional de sepultamento da época, mas não serve necessariamente como uma prescrição para todos os tempos e culturas. Dentro do contexto bíblico e das crenças cristãs, o que é mais consistente é a dignidade com a qual o corpo é tratado após a morte e a manutenção da esperança na ressurreição. Se a decisão pela cremação for tomada com respeito e honra ao falecido e não contradizer a crença na ressurreição do corpo, então pode ser vista como uma opção viável para os cristãos. O foco deve permanecer na importância espiritual da morte e da ressurreição e não necessariamente no método de disposição do corpo. Além disso, é importante considerar as tradições, ensinamentos e diretrizes da denominação ou comunidade de fé específica a qual a pessoa pertence, pois diferentes grupos podem ter interpretações variadas sobre essas questões. Em resumo, a consistência com a Bíblia em relação à cremação ou ao sepultamento não se baseia em uma instrução direta de Jesus ou em mandamentos específicos, mas sim como essas práticas são realizadas, respeitando os princípios cristãos de dignidade, respeito pelo corpo e crença na ressurreição. Então, meus irmãos e irmãs, espero que as respostas a essas 4 perguntas tragam clareza para você. Se você está em um lugar onde ninguém realmente quer falar sobre a morte, certo? Não queremos pensar nisso, certo? Mas você pode estar em uma situação onde está pensando sobre o